Bom dia, pessoal. Bom Milton, dia, chegou professor. aí, Milton? Oi, João. Ó, assim vocês aumentam demais o nível cultural. Coisa boa. Fica difícil concorrer quando fizer um evento em Minas. Muito bom. Tá bom. Obrigada, Milton. Quero te agradecer aí pelo convite, pelo contato, sempre me informando, me deixando a par aí do encontro. A gente na correria acaba não conseguindo acompanhar do jeito que gostaria, mas te agradeço bastante aí pela sua dedicação aí com o evento, tá? E com a minha participação. Ah, que bom, que bom. Vamos assim, né? Nos encontros amorosos. Muito bom. Bom dia, professor. Antes de a gente iniciar propriamente dito, eu vou dar alguns avisos, tá bom? Para a gente iniciar. Claro. Bom dia, pessoal, a todo mundo. Meu nome é João Vitor, faço parte do grupo de pesquisa em literatura, gênero e psicanálise, o LIGEPSI, e que eu acolhe todos nesta manhã no segundo Congresso Nacional sobre Amores Literários, segundo a Molite. Antes de dar início à nossa palestra, eu vou só pontuar alguns avisos, ok? As perguntas devem ser feitas ao término da fala do professor, logo após o professor terminar, fazer toda a explanação. A lista de frequência será enviada pelo chat ao término da fala do nosso convidado, a professora Mara. Pedimos gentilmente que todos e todas permaneçam com seus microfones desligados durante a exposição do professor para evitar microfonia ou interferência. Por fim, em decorrência do congresso ser online, as salas estão passíveis de serem invadidas. Neste caso, iremos fechá-la automaticamente e será enviado um novo link. Sem mais delongas, gostaríamos de perguntar a todos e ouvintes e a professora também se concorda com a gravação da palestra para que a gente possa disponibilizar posteriormente no nosso canal no YouTube. Todo mundo de acordo? Todo mundo ok? Se De possível, coloque. acordo, João, de acordo. Ok, muito obrigado. Dando continuidade, hoje é um prazer receber a professora doutora Mara Salgado, né, com a palestra intitulada Quando o Amor Encontra o Medo, Notas e Críticas da Impossibilidade do Eros Frente às Opressões Sociais. A professora doutora Mara Salgado é psicóloga pela Universidade Federal de São João do Rei, perdão, professora, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com doutorado de sanduíche no Conselho Superior de Investigações Científicas, em Madrid, na Espanha. Realizou pós-doutorado em Educação pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, professora do Departamento de Psicologia da Universidade do Estado de Minas, Unidade de Divinópolis, é coordenadora do Grupo de Estudos Críticos de Psicologia da Educação e Desenvolvimento, Infâncias e Resistências Heliotrópicas, é vice-coordenadora, junto com Letícia Cardoso Barreto, do Grupo de Pesquisa e Extensão Práticas Interseccionais e Participativas, né, o PIPA, coordenadora de projeto de pesquisa, extensão e investigações, aspectos da psicologia, da maternidade, da infância, da resistência e opressões sociais, fundamentos principalmente em estudos de teoria crítica das sociedades e teorias feministas. É com imenso prazer que recebemos neste momento a troca de construção teórica. Grato a todos por estarem conosco nesse momento. Professora, pode ficar à vontade, o espaço é todo seu, tá bom? João Vitor, muito obrigada, né, pela apresentação, pela mediação do evento. Bom dia a todo mundo. Fui vendo o pessoal dando bom dia no chat. Muito bom a presença de todo mundo aqui, né, um evento tão bonito. Então, assim, queria começar reforçando mesmo o agradecimento, né, a oportunidade de participar deste encontro, que nos possibilita debater sobre os caminhos de Eros, né, um tema tão caro aí à psicanálise, à psicologia, ao pensamento literário, filosófico, político, né? E é caro porque é caríssimo, né, a existência humana, né, que é pensar sobre as forças eróticas que movimentam os nossos desejos, nossos disfarces e lamúrias, né, e utopias, né, que vou fazer sempre a defesa de que a gente não perca de vista a possibilidade de que a utopia oriente também os nossos pensamentos e os nossos tropeços aí, né, eróticos na vida. Bom, ainda mais em tempos, né, que assistimos e sofremos
a manifestação da violência sem constrangimentos, né? Pensar sobre as forças de Eros é o que pode também lembrar sobre o que torna Eros impotente, né? Oprimido por modelos fascistas, né? Atualizados, né? Tecnologicamente, atualizados pelo momento atual econômico do capitalismo, né? E que esses modelos de opressão fascistas, né, acabam orientando aí, marcando as formas de pensar e de se afetar, né, uns com os outros. Então, acho que nesse enfrentamento, né, pensar as impossibilidades, as impotências de Eros também, reside alguma esperança de libertá-lo, né? Então, eu agradeço ao professor Hermano, também Hermano de França Rodrigues, né, que é coordenador do grupo de pesquisa Literatura, Gênero e Psicanálise, ao Milton, que eu já agradeci inicialmente, ao João, a todos vocês que estão participando aqui, né, um prazer realmente imenso. Tá? E uma entrada com essa música, então, que eu adoro, e que eu vou fazer agora, quero entrar sempre com essa música. Não quero saber, falei assim, agora eu quero entrar com essa música. Tá, obrigada aí. Eu vou falar, né? Eu fiz um textinho para me orientar aqui na conversa com vocês, para a gente não se perder muito. E porque eu sou, né, eu tenho esse perfil um tanto anacrônico de me orientar pelos textos nas minhas falas, acho que a gente fica com sentidos sempre muito fragilizados, né, muito com ruídos que impedem a gente, às vezes, de conseguir escutar, né, como a escuta pode melhorar aí a circulação da palavra, né, a circulação do pensamento. Eu acho que a gente sempre, é importante que a gente faça sempre esse esforço para conseguir ouvir. Então, o texto, para mim, ele tem também um pouco essa função. É anacrônico, mas é no anacronismo que a gente consegue recuperar algo que faz sentido, às vezes, para a vida, né? Tá? Então, o João já falou, né, o título do livro, o título da minha fala aqui hoje é Quando o Amor Encontra o Medo, Notas Críticas das Impossibilidades de Eros frente às opressões sociais. Né? Esse texto que eu preparei para hoje não é um texto novo, na verdade foi uma possibilidade, né, que eu tive aí a partir do convite de participar aqui, de revisitar, né, de retomar estudos que eu realizei na minha tese de doutoramento, né, defendida lá em 2017, e que acaba ficando meio de lado né, quer dizer, de lado não, né, ela movimenta tudo aquilo que eu faço hoje em dia ainda, mas especificamente o texto, né, acaba que fica meio de lado na correria aí né, das aulas, das atividades que a gente vai assumindo na universidade. Então, foi muito bom eu conseguir retomar algo da tese para apresentar aqui hoje para vocês, tá? Na tese de doutorado, eu defendi a ideia de que era possível, né, encontrar um entrelaçamento do amor e do pensamento na infância em Theodor Adorno, né, que é um autor representante aí da primeira fase da Escola de Frankfurt, né, da teoria crítica da sociedade. E aí, nesses estudos, né, que eu tentava encontrar, então, esse entrelaçamento do amor e do pensamento nas obras do Adorno, eu chego num lugar em que a gente pode pensar num processo dialético que articula a mimese, a imaginação e a memória, né, como faculdades do pensamento que vão operar com mais força na infância, mas que podem resguardar, então, que exatamente por isso resguardam momentos de esperança, momentos de investimento amoroso, né, na busca por objetos de amor, mas também, de forma dialética, já anuncia aí o quanto elas vão sendo depauperadas, a gente pode falar, né, enfraquecidas pelo ritmo do mundo, né, o ritmo de opressão, de dominação do mundo, tá? Meus estudos encontram. Então, a partir de agora, eu começo a falar mais próximo ao texto. Eu desejo muito que, né, não seja por demais enfadonho. Qualquer coisa vocês sinalizam para mim, Mara, está passando muito, volta, né? Acho que o João mencionou que no final da nossa conversa vocês podem retomar com perguntas, isso é bem, bem legal. Então, no final, vocês vão anotando aí que no final a gente tenta voltar em algumas partes, falar um pouco melhor. Tá bom? Tá, obrigada, João.
Meus estudos encontraram maior força, então, nos livros Mínima Muralha, Reflexões sobre a Vida Danificada, escrito por Adorno, em 44, entre 44 e 47, e publicado pela primeira vez em 51, né, 1951, na Alemanha. Eu estou partindo da tradução, né, não leio em alemão, então estou partindo da tradução desse livro, realizada por Luiz Eduardo Bica e o Guido de Almeida, né, em 1992, quando ele foi publicado pela primeira vez no Brasil. Né? Outros livros que vão comparecer com mais força aqui nessa conversa é o Dialética do Esclarecimento, né, também escrito nesse mesmo período, entre 44 e 47, por Adorno e o Max Horkheimer, né, também com tradução do Guido de Almeida, e em textos reunidos no livro Educação e Emancipação, com tradução do Wolfgang Leomar, né? Nesses livros, essa temática do amor, né, e das faculdades miméticas, imaginativas e da memória na infância, eles comparecem com um pouco mais de força, né, numa forma de escrita que nada tem de linear, né? O Adorno, ele representa uma teoria, uma produção do conhecimento que faz questão de que o pensamento se mantenha filho do desejo, né? Então, portanto, um pensamento que consegue tatear, que consegue ir buscando ali nas incertezas, nas inseguranças, algo que é da racionalidade e que a própria racionalidade, do jeito que foi constituída na nossa sociedade, se deixou sucumbir, né? Então, no livro Mínima Muralha, né, que é um livro escrito por aforismos, né, por Adorno, esse autor utiliza a forma de fragmentos da vida privada e particular para pensar o todo, né, que, para a teoria crítica da sociedade, se transformou em totalidade opressora a partir da modernidade capitalista, né, especialmente por mecanismos operados pelo esquema de valores, né, de veiculação de valores e produtos da indústria cultural. Né? Neste livro, o Theodor Adorno apresenta um movimento de formação cultural, né, com foco na relação do indivíduo e da natureza. Então, tal relação fundamenta o que se constituiu como caráter de mediação social, tanto no que se refere à participação do indivíduo na sociedade, né, quanto às determinações culturais que perpassam os processos deformativos dos indivíduos. Né? Em especial, Adorno dialoga com e contra a psicanálise freudiana, né, para tensionar as dinâmicas da moralidade antierótica, né, da dominação capitalista com a vida privada e estética, nas relações com a família, em especial aí nas relações com a família aparece, né, é tratado no livro Mínima Muralha, a figura da mulher, né, que aparece sempre como objeto de opressão na sociedade dos homens, né, e com a criança, que é tomada como a própria dialética do esclarecimento, né, por resguardar momentos de resistência ao amparar a subjetividade não totalmente reificada, né, momentos racionais e irracionais, né? Então, tanto a criança quanto a mulher, elas aparecem na obra do Adorno contendo uma certa dialética exatamente por isso, né? Por sofrerem opressões, e a criança, a mulher mais especificamente, e a criança e a criança também na sua especificidade, por conter aí momentos ainda não reificados completamente, né? Então, no livro, encontramos Mínima Muralha, né, encontramos afirmações sobre o amor como só ama quem tem força para persistir no amor, né, que está lá no aforismo Constance. Depois a gente vai falar um pouco melhor disso. Uma outra expressão sobre o amor que a gente pode pensar ali desse livro é: amado tu serás unicamente quando puderes te mostrar fraco sem provocar esforço. Né? Então, essa noção, né, de relação, uma tentativa de entender como é que as forças eróticas, as forças que poderiam impulsionar a vida para o prazer, são de alguma forma subsumidas no processo de dominação, é que o amor vai aparecendo na obra do Adorno. Tá? No livro Educação e Emancipação, o amor também vai aparecer como algo distinto ao sentimentalismo moral, né? Mas que se apoia na esperança de um dia abrir mão da dominação de si mesmo e do outro, a condição para que seja possível opor-se à barbárie
por meio da reflexão e a frieza diante dela. Né? Então, o amor aparece nas obras do Adorno como uma oposição à barbárie, uma oposição aos impedimentos ao pensamento e à autonomia, né? E a frieza que advém desse processo de despersonalização do humano. Né? Então, Adorno, ao se referir à frieza, ou seja, a incapacidade de amar instaurada socialmente, que, segundo ele, deve ser trazida à consciência como tentativa de seu impedimento, concorda com a ideia de que a vinculação afetiva entre os indivíduos necessita de condições sociais, em que os instintos não fossem mais reprimidos, mas satisfeitos e liberados. Né? Nisso reside a base pulsional do amor, numa organização capaz de propiciar condições para que o prazer individual, a experiência somente possível na relação com o outro, né, não seja instrumentalizado em força de produção cultural. Tampouco se contente com a mentira da prescrição da felicidade difundida na propaganda, com a qual a psicanálise, por vezes, também contribuiu. Né? E ao longo, né, da história da psicologia, a psicologia também contribui com essa falsa ideia de uma prescrição da felicidade. Né? Por que falsa ideia? Porque para que a gente seja feliz é imprescindível que a gente tenha condições materiais, objetivas para isso. Né? A felicidade descolada da realidade, ela é considerada como algo abstrato, como se fosse algo que depende da subjetividade, de uma subjetividade recortada, né? Recortada no seu aspecto da particularidade dos indivíduos. Né? Estou falando em subjetividade recortada porque sabemos que a subjetividade, no âmago da subjetividade dos sujeitos, estão ali dinâmicas, né? A apropriação de dinâmicas objetivas da sociedade. Né? Então, nesse sentido, podemos dizer que um dos interesses centrais no pensamento de Adorno reside em abarcar essas tensões entre cultura, sociedade e psique humana. Notadamente, a explicitação de tais tensões é o que caracteriza Adorno como crítico das teorias tradicionais. Né? Então, por meio de uma teoria sobre sujeito e objeto, em que a mediação social é indispensável para a compreensão das ideologias que obstruem o pensamento e o amor, Adorno insistiu na reflexão acerca dos antagonismos entre universal e particular, considerando na coerção social sofrida pelo indivíduo um momento em que a dimensão psicológica apresente resistências à sua total obliteração, possibilitando ao indivíduo o direito a alguma gratificação corporal. Né? Então, é importante a gente ler, né, os teóricos críticos da sociedade com essa perspectiva de que aquilo que, embora eles estejam falando do determinismo social e do quanto que a vida da gente vai sendo administrada por essa totalidade opressora, né, nessa relação entre indivíduo, natureza, cultura que reside também a possibilidade de resistir a tudo isso. Né? Se a gente não tivesse possibilidades de resistência, não faria nem sentido a gente, né, estar aqui tentando discutir, entender quais são os caminhos de Eros, quais são os caminhos, o que a gente consegue vislumbrar de limites e de possibilidades, né, que marcam aí a nossa busca por satisfação, por mantermos laços sociais, por tentarmos nos vincular, né, àquilo que a vida pode oferecer de melhor, se a gente quiser pensar assim, né? Eu gostaria, então, de retomar aqui, mencionar para vocês uma citação do Adorno, em que ele vai discorrer ali no texto, em um dos textos do livro Educação e Emancipação, ele discorre sobre como é que ele está considerando o amor nesses processos educacionais, que é sempre bom a gente lembrar que são processos de transmissão de cultura, né? Então, os processos educacionais não se restringem, obviamente, a uma reprodução, a um ensino, a uma mediação de um conteúdo a ser ministrado. Né? Principalmente na perspectiva da teoria crítica da sociedade, a gente se opõe à ideia de um processo educacional que seja neutro. Né? Ele não é neutro e ele vai vinculado, vai atravessado por todos os valores culturais, tanto de resistência a esses valores culturais, como de reprodução da própria violência contida nesses processos. Né?
Então, olha, eu vou começar a citação, ele fala assim, não me entendam mal, não quero pregar o amor. Penso que sua pregação é vã. Ninguém teria, inclusive, o direito de pregá-lo, porque a deficiência do amor, repito, é uma deficiência de todas as pessoas, sem exceção, nos termos em que existem hoje. Pregar o amor pressupõe, naqueles a quem nos dirigimos, uma outra estrutura de caráter, diferente da que pretendemos transformar. Pois as pessoas que devemos amar são elas próprias incapazes de amar, e por isto nem são tão amáveis assim. Né? Isso está lá no livro Educação e Emancipação. Né? E o que o Adorno está falando para a gente? Né? Ele não está fazendo uma confirmação de que não é possível mais amar no mundo. Né? Eu entendo que o que ele está trazendo é de que a importância de que esse sentimento do amor, que é tão caro, né, para a relação humana, para a própria possibilidade de esperar que o mundo possa ser melhor, então, portanto, de manter uma certa utopia, né, nas reivindicações teóricas, é que ele não vai acontecer naturalmente. Né? É importante que a gente empregue uma força, né, uma contra-força, né, nas palavras do Adorno, nas formas de pensar, de se relacionar, de entender o mundo, para conseguir transformá-lo e então estabelecer possibilidades, condições objetivas para que o amor seja possível. Né? O tema do amor, então, como elemento capaz de favorecer as possibilidades de resistência à frieza das relações humanas, aparece com recorrência no pensamento de Adorno, nesses dois livros, no Mínima Moralia, no Educação e Emancipação, mas também no livro que ele escreveu com Horkheimer, o Dialética do Esclarecimento. Né? Então, com a indicação rigorosa destes autores de que não seja ele falseado em valor moral ou sentimental. E principalmente sob o entendimento de que a exigência do amor é em vão, considerando as condições psicológicas em que toda a humanidade se inclui, de pessoas incapazes de amar naturalmente. Né? Contudo, as considerações de Adorno e Horkheimer não parecem partir da desesperança total no amor. Então, estou reforçando aqui aquilo que eu mencionei. Né? Mas antes, na descrença, na ingênua ideia de que o amor é de algum modo inato aos humanos, ou seja, que seja dispensável aos indivíduos empreender esforços em suas relações afetivas. E ainda de modo mais essencial, que possa o amor persistir ao longo do tempo sem que exista base material para o seu desenvolvimento. Né? E aí eu vou trazer mais uma citação que completa aquela frase mencionada no início do aforismo Constance, que diz assim, olha, se o amor deve representar na sociedade uma sociedade melhor, ele não é capaz de fazê-lo como um enclave pacífico, mas tão somente numa resistência consciente. Esta, contudo, exige precisamente aquele aspecto de arbítrio que lhe proíbem os burgueses, para quem o amor é jamais suficientemente natural. Amar significa ser capaz de não deixar a imediatidade atrofiar-se por força da onipresente pressão da mediação, da economia, e nessa fidelidade, ela, né, a imediatidade, se mediatiza a si mesmo, quer dizer, torna-se uma obstinada contrapressão. Só ama quem tem força para persistir no amor. Então, são dessas condições objetivas e materiais que a gente precisa estabelecer, que precisa encontrar brechas, né, na realidade totalitária, que pode surgir uma contrapressão capaz de fazer que a gente consiga persistir no esforço que é amar. Né? Adorno menciona o amor, sobretudo, então, nas passagens em que se propõe a pensar a educação por sua relevância decisiva no processo de formação cultural, que tem início numa fase precoce do desenvolvimento infantil. Daí a recorrência de indicações para que aqueles que se dispõem a pensar acerca das possibilidades de autonomia na educação voltem-se para o entendimento da infância e das relações que são estabelecidas nessa fase, né? Algo que para a psicanálise também é central, né? Que a gente consiga recuperar ali da infância
os sinais, né, as marcas, as cicatrizes que fazem com que a gente se constitua a nossa subjetividade, né, o nosso eu de forma mais consciente ou menos consciente, né? No texto Educação após Auschwitz, né, que está lá no Educação e Emancipação, Adorno não deixa dúvidas quando se lembra do entendimento da psicanálise freudiana, em suas palavras, a psicologia mais profunda, sobre a formação do caráter na primeira infância. Então, o que interessa a Adorno neste tema é a reflexão acerca das disposições psicológicas formadas nas relações da criança com suas instituições de mediação social e que tornam as pessoas capazes de perseguir, assassinar e cometer toda a violência e o ódio testemunhados em Auschwitz, né? Então, entretanto, para evitar que Auschwitz se repita, não basta depositar a esperança em valores diretamente opostos à frieza dos perseguidores, como um investimento na propagação do amor, por exemplo, né? Mas antes considerar antes considerar as impossibilidades para a autonomia e as contradições objetivas e trazer à consciência os mecanismos com os quais as pessoas voltam-se com fúria e agressividade umas contra as outras, né? Quando tentam escapar das pressões impostas socialmente para adaptação à mera sobrevivência. Então, o interesse por Adorno, né, sobre o amor e sobre a infância, é também uma tentativa de encontrar ali o princípio, né, de uma certa disposição psicológica para estar aberto ao fascismo ou, né, conseguir conter ali uma violência social internalizada, apropriada, para se dispor ao amor, para se dispor ao enlaçamento social, que a gente pode dizer assim, da forma com mais consciência e voltada para relações melhores, para relações onde essa violência pode ser apaziguada pela vontade de uma convivência melhor, né? O Adorno está, em grande medida, né, partilhando da ideia de política de Aristóteles, né? Então, assim, quando a gente pensa as relações sociais e as condições objetivas que a gente tem para se relacionar uns com os outros e com o mundo, né, que é o que a política, que é o objeto da política, né, não basta viver bem, né, não basta viver, não basta saber como é que essa dinâmica acontece, né? Para Aristóteles, essa noção de política depende, a noção de política depende da gente tentar encontrar formas para viver bem nessa sociedade que a gente organiza, né? Então, é um pouco isso que Adorno, que isso também está presente no pensamento de Adorno, né? Então, amor e autonomia só podem ser almejados como meta, né? Tem uma redundância, mas é uma redundância necessária, dadas as condições de impedimento tanto para o amor como para a autonomia, né? Então, dadas as condições sociais que arrastam a irracionalidade junto ao progresso da humanidade e se referenciam ao indicarem a necessidade da autorreflexão crítica, capaz de reconhecer as ameaças e violências na realidade existente. Enquanto tal clima de horror for negligenciado, o ódio encontrará seu caminho nas relações estabelecidas entre as pessoas, como se cada indivíduo correspondesse ao objeto a ser destruído, né? Então, não se trata, portanto, nem mesmo de reivindicar que sejam fortalecidos vínculos de compromissos entre as pessoas, ainda que estes possam tornar a vida melhor quando encontram possibilidades para a experiência do contato entre um e outro, né? É isso que a gente tem como possibilidade de esperança para uma vida melhor, né? A reclamação por compromissos ou a conclamação do amor como dever a ser cumprido contribui com a falsidade difundida nas relações autoritárias, né, interessadas em dirigir os valores exteriores à razão dos sujeitos, né? A crítica de Adorno, né, sobre esse aspecto, principalmente dirigida à filosofia de Kierkegaard, sobre a interpretação do amor, identifica que tal filosofia parte do mandamento cristão "tu deves amar", né? Contudo, sob a tendência de considerar o amor um mero estímulo para a interioridade subjetiva,
né? Como se não dependesse, em primeiro lugar, do próprio objeto, né? A ser amado, se ele pode, se ele tem condições, né? Se ele oferece algo para ser amado ou não, e das próprias condições objetivas para que se amem uns aos outros, né? Então, essa ideia de um amor como uma interioridade subjetiva, né, não distingue entre os objetos e as condições específicas em que os indivíduos manifestam seus comportamentos. Tal interpretação de Kierkegaard sobre o amor, né, conduz a equívocos, né, essa interpretação mais ligada ao mandamento, né, de tu deves amar a todos, né, conduz a equívocos na interpretação de Adorno, né, com correspondentes consequências. Ao abrir mão das condições objetivas que diferenciam os homens entre si, e nisso os objetos a serem amados ou não, o amor é transformado numa ideia abstrata, sem conteúdo próprio, que dá origem a um mero tabu contra a predileção e ao amor natural, né? Lançando o conceito de próximo para um lugar no qual ninguém necessita ir, né? Uma vez que o próximo a ser amado deve ser qualquer um e é considerado como outro igual a si mesmo, né? O próximo deixa de existir para compreender para corresponder a uma exigência divina abstrata, né? Para Adorno, a abstração do amor transforma a base material, a relação com o outro concreto, e nisso a praxis da vida real, né, em providência abstrata, conduzindo à regressão do sentido, tanto da relação com o outro concreto, amado, quanto da relação com a própria abstração. Compromete essas relações, principalmente porque sem reflexão, né, sem condições de fazer a crítica, de entender quais são os limites, né, e aí é assim que eu estou entendendo crítica, a partir do que os autores da teoria crítica defendem, né, de que crítica é a possibilidade de você encontrar os limites, identificar os limites e as possibilidades de cada fenômeno, de cada objeto, né? Nesse entendimento, pode-se dizer que o componente comprometido sob a égide de um mandamento para se amar, né, que se abstrai das bases materiais que o sustenta, é o próprio amor, dada a ausência de autorreflexão crítica sobre os objetos amados e não amados, seja nas relações estabelecidas entre os indivíduos e entre os indivíduos e o seu Deus, né? Então, essa ideia, né, o que o Adorno está apresentando para a gente, que é muito atual e que está em Freud também, ele está dialogando com Freud aí também, né, do mal-estar da civilização e o futuro de uma ilusão, é de que até a ideia, né, quando a gente retira a base material, a base objetiva das condições sociais, ou daquilo que a cultura exige dos seus indivíduos, quando a gente se abstrai disso, a gente perde a possibilidade de refletir, inclusive sobre a própria abstração, né? Então, inclusive sobre a própria crença num Deus. E a gente vendo aí como é que as vinculações afetivas e religiosas têm manifestado violências, né, desmedidas aí na nossa realidade, a gente percebe o quanto isso é atual, né? O quanto a reflexão sobre a própria crença, sobre a própria abstração, a relação com o amor e, portanto, a relação com Deus, né, ela fica comprometida, né? Acaba sendo subvertida naquilo que ela própria tenta defender, né? Em O Mal-Estar na Civilização, Freud apresenta um argumento citado por Adorno em seu texto que critica a doutrina do amor em Kierkegaard, né, que corrobora a ideia de que o amor depende do discernimento sobre os objetos, né? Freud disse, e aí é a citação do Mal-Estar da Civilização, né, entre aspas, um amor que não discrimina me parece privado de uma parte de seu próprio valor, por fazer uma injustiça a seu objeto, e em segundo lugar, nem todos os homens são dignos de amor, né? Está lá no Mal-Estar da Civilização, fecha aspas, né, do Freud. Então, haja visto o momento atual, no qual a política da extrema-direita no Brasil recebe apoio das pessoas que se intitulam do bem e, em nome do amor e da moral, destilam ódio e violência em suas manifestações, é visível, né, a atualidade do pensamento de Adorno. Eu acabei adiantando aqui o que já estava no texto, né?
ao dizer que reside nesse tipo de vinculação exigida, ainda que com boas intenções, né, a base para fortalecer o autoritarismo e a irracionalidade que converte os compromissos em passaporte moral. E nisso são capazes de produzir rancores raivosos psicologicamente contrários à destinação original. Tá? Eu estou citando aqui Adorno, né? Essa ideia de que a gente, quando converte algo que deveria partir de um compromisso, né? Um compromisso com aquilo que se acredita, com aquilo que se deseja, na conversão pela irracionalidade, pela impossibilidade de refletir, a gente acaba transformando como se fossem passaportes para a gente se sentir autorizados, né, a manifestar rancores raivosos psicologicamente contrários à sua destinação original. Diante do estado geral de violência e autoritarismo que assola o mundo e evidencia a velha barbárie entre nós, em especial em relação às crises culturais do capitalismo, entre elas a de migração, né, que não se constrange em vitimizar com crueldade a infância e as mulheres, né, ainda vale retomar o argumento de Adorno que diz: o único poder efetivo contra o princípio de Auschwitz seria a autonomia. Para usar a expressão kantiana, o poder para a reflexão, a autodeterminação, a não participação. Né? Nessa dinâmica irrefletida e cega, né, de dominação e autoritarismo. Então, quando o autoritarismo se torna a expressão do todo social, ao sobrepor uma autoridade que poderia ser conquistada nas experiências possíveis com as relações pessoais, principalmente na família, na escola, né, que são lugares das primeiras vinculações afetivas, a consequência para o indivíduo não é outra senão o repetitivo aprendizado desde a infância da não liberdade, da renúncia à autonomia do pensamento, da vontade e da ação. E, por fim, resta ao indivíduo, né, o medo da diferença, né, que subordina a própria razão a conteúdos pré-determinados. Desse modo, a prescrição por vínculos afetivos capazes de fortalecer o compromisso entre as pessoas não tem força de, por si só, abrir passagem para o amor. Né? Uma vez que o autoritarismo e a frieza, crescentes em tentativas irrefletidas de defesa do eu, não apenas influenciam, mas constituem o processo de desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo em particular, e nisso, de um tipo de padrão social de personalidade anti-amorosa. Né? Trata-se, então, de identificar na constituição da psicologia das pessoas, que pertence inexoravelmente ao domínio, né, das relações estabelecidas socialmente, os componentes que deixam marcas na personalidade das pessoas e são capazes de transformar o impulso para o amor em impulso para a crueldade. Marcas psicológicas. Espera aí, que eu passei muito aqui. E esse trecho é importante. Marcas psicológicas, né, que, imbuídas de um clima cultural, fomentam a existência de um tipo de personalidade autoritária, que põe em risco as condições sociais para o tipo democrático e enlaçado socialmente. Né? Essa tentativa né, que o Adorno faz, o empenho, né, empreitada que ele assume, e com muita, né, rigorosidade, né, de tentar entender como é que a gente vai criando tipos sociais a partir dessa dinâmica social de dominação, capazes aí de cometer, né, de tomar a todos como se fossem inimigos, né? Então, que parte em especial da própria dificuldade com a diferença, né? Da própria dificuldade de reconhecer que para se amar é preciso, em primeiro lugar, distinguir os objetos, entender o que o outro tem de diferente, né, e o que tem e nisso o que tem de familiar, né, a psicanálise nos ensina isso, para que a gente consiga abrir espaços, brechas, né, pequenas que sejam aí de resistência a essa lógica facilitadora de personalidades autoritárias, né?
Os traços de tendências violentas e autoritárias que emergiram no fascismo alemão, analisado por Adorno, e que tampouco estão superados, né, na política de hoje, podem se manifestar desde a infância, reafirmando que toda felicidade é ameaçada pelo medo de se viver em condições totalizantes, cujos processos de formação humana enfrentam a irreflexão e a crueldade. Eu gostaria de pedir licença para mais uma citação para vocês, que eu acho que vale a pena, né? Que o Adorno está pensando de como é que ele pode identificar, né, essa irreflexão, essa manifestação da crueldade a partir da sua própria experiência com a infância, né? Então, abrindo aspas, né, a citação, a rigor, eu deveria ser capaz de derivar o fascismo das lembranças da minha infância, né? Testemunhou Adorno no aforismo O Mau Camarada do Mínima Muralha, onde o Adorno pergunta assim, olha, início da citação, os 5 patriotas que precipitaram sobre um único colega, espancando-o, e que o difamaram como traidor da classe quando ele se queixou ao professor, não são eles mesmos os que torturaram prisioneiros para desmentir os que no exterior diziam que se torturavam prisioneiros? Aqueles cujas zombarias eram intermináveis quando o primeiro da turma falhava, não foram eles os que, com caretas risonhas e um tanto embaraçados, cercavam o detento judeu e caçoaram quando este, de maneira desajeitada, tentou se enforcar? Né? Fim de citação. Então, são tendências, né? Testemunhos aí da própria experiência do Adorno, né? Criança judeu que sofreu esse tipo de violência na própria infância, e não só com ele, mas que ele presenciou também, né? Em que ele está tentando identificar que, assim, já na infância, né? Já está ali um princípio para o autoritarismo, para a crueldade, para aquilo que a gente pode chamar de uma disposição anti-amorosa, né? Contrária às possibilidades prazerosas e emancipatórias de Eros, né? Então, são tendências autoritárias e arcaicas que retornam do inconsciente quanto mais ameaçadoras e correspondente lhe apresentar a realidade. Com a autoconservação submetida à política da desigualdade e da exclusão, que só promete abrigo aos iguais e obedientes, tal qual o eu ideal introjetado na infância, os indivíduos com medo da perda do amor reagem do modo que conhecem, a saber, entregando-se ao narcisismo, né? Cuja premissa é o não reconhecimento do outro como objeto do amor. Por essa via é que se configuram desde a infância as passagens do amor para a crueldade, com crianças ressentidas pela falta de amor que se tornam capazes de reproduzir cruamente a violência entre seus companheiros de infância. Né? E aí a gente precisa sempre se perguntar o quanto dessa criança ressentida, né, a gente preserva, né, a gente vai arrastando aí pela nossa vida adulta, e fazendo com que a gente manifeste o pior da infância e não o melhor que ela poderia resguardar, né? Na vida adulta, esse medo da perda do amor não é superado, né? Pelo contrário, com a conformação do supereu ao autoritarismo, e nisso, com a regressão do eu, além da renúncia às satisfações instintivas, é acrescentado o sentimento de culpa, como uma punição à consciência, uma vez que os desejos proscritos continuam reclamando por satisfação. E, neste caso, não há como não ser descoberto pela autoridade, já que nem sequer os pensamentos escapam, né, ao controle do superior. Então, é culpa e mal-estar, né, que a gente vai produzindo aí nessa relação, ou reproduzindo nessa relação de dominação e impedimento da reflexão, né? A passividade cabível ao indivíduo nos processos de submissão ao autoritarismo e de fortalecimento da culpa culmina no aprendizado do masoquismo e do sadismo entrecruzados, ou seja, num campo psíquico para a agressividade consigo e com os outros, né? Por esse caminho, a agressividade manifesta como defesa do enfraquecido eu, né?
é mais bem acolhida na formação de grupos regidos pelo narcisismo das pequenas diferenças, né? Conforme denominou Freud, em O Mal-Estar da Civilização, para dizer que, aí entre aspas, é sempre possível unir um considerável número de pessoas no amor, enquanto sobrarem outras pessoas para receberem a manifestação de sua agressividade. Fecha aspas, né? Então, o amor na nossa sociedade ele está muito mais falseado, né, nessa ideia, nessa perspectiva de que, bom, a gente até pode amar aqui os nossos iguais, no nosso pequeno, né, no nosso pequeno narcisismo, desde que juntos a gente possa odiar o resto de todos, né? Então, é um pouco isso que o Adorno recupera de Freud para dizer das impossibilidades para o amor, para o afeto, para a realização de uma vida feliz, né? Tal entendimento sobre o acolhimento da agressividade nos pequenos grupos e nas massas, apresentado por Freud, levou Adorno, em sua teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista, a concluir que é um texto, né, do Adorno, a concluir que o fascismo tem suas bases numa vinculação erótica recalcada, principalmente do tipo narcisista, cuja origem remete às fases iniciais da infância. Então, não se trata, porém, de imaginar que o fascismo deriva das disposições psicológicas dos indivíduos, mas que ele acessa e explora, com fins e interesses próprios, uma área psicológica sempre vulnerável, né? Enquanto se mantiver afastada da memória, recalcada, né? E refletida. Então, por isso que para a teoria crítica da sociedade, trazer o medo, né, trazer a violência, a frieza, a consciência, é prerrogativa para que a gente comece a pensar em condições materiais e objetivas para uma outra forma de relação entre os humanos, né? Em Educação após Auschwitz, Adorno deixa claro o motivo pelo qual se voltou para as disposições psicológicas, ainda que não tivesse dúvidas de que o domínio fascista depende da organização social. Então, Adorno esclarece seu interesse, entre aspas, né? Início de citação. Refiro-me tanto ao lado psicológico, somente porque os demais momentos mais essenciais, em grande medida, escapam à ação da educação quando não se subtraem inteiramente à interferência dos indivíduos, né? Então, tem uma consequência no psiquismo das pessoas, né? Essa produção social do fascismo, da frieza, do autoritarismo, da crueldade. Então, é por isso que a gente não pode deixar de lado a constituição psicológica dos indivíduos se a gente quiser levar a fundo a crítica social, né? Não é demais lembrar que, apesar do indivíduo mediar e ser mediado socialmente, o todo é sempre mais forte, né? Então, que o todo é sempre mais forte que a parte neste processo. Entretanto, só é possível vislumbrar alguma resistência se a parte for capaz de enfrentar seus próprios mecanismos psicológicos de adesão ao que faz sofrer, né? Tem um texto do Adorno que ele fala que a gente cobrar da parte aquilo que, em grande medida, né, ou em maior medida, depende da organização social, é desespero, né? Mas eu acho que é sempre importante, né? E aí ele vai falar, ele está fazendo a crítica também à ideia de giro para o sujeito, né? Mas entendendo também que é necessário, em primeiro lugar, a gente reconhecer que a gente já está em desespero, né? E que aí a parte precisa, de alguma forma, se haver, né, com a sua participação na adesão ou resistência a essa dinâmica de dominação, né? Eu já estou terminando, gente. Então, sobre os estudos coordenados por Adorno, acerca de um padrão de personalidade autoritária, a Iraí Caroni, ela ressalta que as investigações não se referem primordialmente à ideologia política e totalitária do fascismo dos Estados, mas antes às predisposições psicossociais para as características autoritárias, antidemocráticas e violentas que compõem a ideologia fascista, né? E aqui vale a pena também a citação da Iraí Caroni. Olha, início da citação. Eles se debruçam, né, os autores da teoria crítica da sociedade,
sobre os traços fascistas ou sobre as mentalidades fascistas presentes de forma visível ou subterrânea nas sociedades modernas democráticas, né? Para entender todo esse processo aí que acontece na ascensão do fascismo na Alemanha e que vai se encontrando suas formas de manifestação pelo capitalismo em todo o resto do mundo, né? Então, além disso, se preocuparam em descobrir os traços essenciais e históricos do fascismo latente de cidadãos comuns, né, principalmente na pesquisa da sociedade da personalidade autoritária, né? E analisar panfletos e elocuções radiofônicas de agitadores fascistas, ou seja, de militantes e líderes de organizações fascistas, né? Então, é a partir daí que Adorno e os teóricos críticos da sociedade encaminham os seus estudos, né? Adorno escreve: o padrão libidinal do fascismo e toda a técnica dos demagogas fascistas são autoritários, né? Tal força erótica libidinal do conteúdo propagado no fascismo coincide com um mecanismo psicológico de regressão do eu ao narcisismo, né? Pois, sob o autoritarismo, o indivíduo regride à fase anterior em que o prazer não parece ameaçado, ou seja, de investimento em si próprio, né? De modo que as ilusões infantis de onipotência possam reinar, né? Contudo, em busca de algum reconhecimento do outro, de algo que aplaque o medo de não pertencer à sociedade, os indivíduos aspiram por um ordenamento externo, né? Bem como por um ambiente que acolha seus impulsos agressivos. Regredidos a um período da infância em que todo prazer era obtido no próprio eu e toda dor e frustração imputada ao outro, é que os indivíduos seguem infantilizados na sociedade das massas, né? E se reduzem a meros membros de um grupo, né? E aí a gente vai vendo a atualização disso quando as massas atuais, né, são massas que também têm uma relação com a tecnologia ou orientados por uma racionalidade tecnológica que facilitam aí o isolamento e a participação em grupos cada vez mais fechados, específicos, né, incapazes de lidar com a fragilidade que aparece aí quando a gente tem intimidade, né, presencial com as pessoas, né? Então, essa relação, né, de uma certa apropriação do fascismo por elementos que são recalcados no nosso psiquismo, né, elementos do medo de não pertencer, do medo da morte social, elas acabam imputando, né, aos indivíduos ou facilitando, acho que impondo, né, a palavra, né, que aos indivíduos se conformem com a obediência, né? Então, a identificação que poderia proporcionar o amor, né, ocupa lugar central na base do mecanismo de projeção constituinte do preconceito. Então, o que o Adorno está falando é, a partir do momento que a totalidade social consegue capturar nos indivíduos, né, ou se conectar com forças recalcadas, arcaicas, agressivas, de impedimentos do amor, né? O que a gente acaba fazendo é uma subversão da identificação que poderia ser base para o amor em uma identificação, uma falsa identificação que vira projeção, né? Ou um tipo de identificação que vira projeção para produzir o preconceito, né? Ou constituinte do preconceito, né? Considerada desde Aristóteles como a forma de operação anímica que move o afeto entre as pessoas, a identificação em sua capacidade de transformar o dessemelhante em semelhante, em outras palavras, realizar a mimese, né, é o que possibilita sofrer o outro, ser afetado pelo reconhecimento de que o outro é diferente, em sua particularidade, e semelhante na composição do universal. E, a partir disso, identificar-se nas diferenças e fragilidades compartilhadas, né? Então, para Freud, a identificação e a imitação, né, a mimese, são parceiras num mecanismo que movimenta a afetividade de duas formas, a saber, imitando o objeto amado, né, querer ser como objeto, identificando-se com o sintoma do objeto, né, querer tomar o lugar do objeto, nem que seja imitando o seu sofrimento, né? A sua sensação de inadequação, de pequenez, de alguém que está para quem das exigências que o superego vai empreendendo, né?
Ao que parece, o segundo tipo é predominante no inconsciente da massa. Então, Freud se interessou em identificar uma explicação psicológica para as transformações anímicas do indivíduo na massa, tanto que se refere, né, naquele texto famoso da psicologia do eu e análise das massas, né? Ou a psicanálise, será que eu me confundi? A psicologia das massas e a análise do eu? Já volto aqui, porque eu não agora me fugiu. Mas, enfim, Freud se interessou em identificar uma explicação psicológica para as transformações anímicas do indivíduo na massa, tanto no que se refere ao nivelamento intelectual rebaixado, né, quanto à intensificação afetiva dos indivíduos, né, e para isso ele recorreu ao conceito de libido, né, considerando-o como a expressão da afetividade em recusa às teorias sociológicas que atribuem a mera sugestão e imitação como vínculo central entre os indivíduos da massa. Né? Agora eu já estou terminando mesmo, gente. A partir do entendimento, né, então, de que é a libido, a energia da afetividade, Freud atribui ao amor, a eros, a força ou impulso que mantém unida a massa ao ponto de os indivíduos se deixarem sugestionar por ela. Né? Então, um eros que vai ser orientado por forças recalcadas. Né? Forças agressivas recalcadas. Né? É nesse sentido que, em termos da afetividade, há uma coação automática alimentada pela presença de um afeto por parte de um número maior de pessoas sobre o indivíduo. Né? O indivíduo perde, então, a potencialidade de sua crítica em favor do afeto apresentado pela maioria. E esta tem a excitação de seus impulsos aumentada ao sobrepor ao indivíduo sua força. Né? Tal análise nos interessa porque, segundo Adorno, a teoria freudiana sobre a psicologia de grupo elucidou que a chave da personalidade fascista consiste na externalização do supereu. Né? Um supereu já adoecido e confuso, né? sem a possibilidade de muito discernimento sobre as exigências irreais que são feitas pela cultura aos indivíduos, né? E que, então, passa a operar na psicologia dos sujeitos. Né? Em outras palavras, é por meio de identificação com o eu ideal do grupo, né, seus valores e exigências, que o indivíduo lança mão do seu próprio supereu, assumindo os valores externos, os preconceitos, como guias a serem integrados à própria consciência. Então, não significa, portanto, que o mecanismo de deslocamento do narcisismo do eu, enfraquecido para o ideal coletivo, seja incompatível com a racionalidade existente. Ao contrário, ele é inteiramente compatível com o princípio de realidade, com a valorização social do enrijecimento individual voltado à adaptação às condições dadas à autoconservação. Então, Adorno afirma ainda que nestas condições de integração social, as atitudes irracionais das massas, atribuídas às reações frente às propagandas totalitárias e aos instintos individuais, são antes a confirmação de valores pré-formados pela censura e autorizados pelo poder dominante na adaptação dos indivíduos, do que fruição de instintos antissociais. Né? Então, quer dizer, esses instintos agressivos, eles não são antissociais no sentido de estar contra as exigências que a sociedade nos faz. Pelo contrário, o que o Adorno está falando, eles estão completamente articulados, né? Ou em correspondência a essas exigências sociais. Tá? Então, em uma sociedade que não se superam as ameaças de autoconservação, e nisso se intensificam as formas de opressão sobre as pessoas, as decisões se pautam, quando realistas, em decidir pelo menor prejuízo, né? E ao eu psíquico, exausto, né, em tempos de isolamento, para dizer de uma economia que a gente tenta fazer, uma economia psíquica, de ter menos gasto possível, já que as nossas forças estão administradas ali, né, estão sendo capturadas para se manter socialmente, né, para responder às exigências sociais. Então, exaustos, né, repito,
um eu psíquico exaltos em tempos de isolamento tecnológico, né? Resta-se rebaixar ao passo mais curto, ao não contato, à reprodução das cicatrizes da violência, por motivo de economia psíquica, sobrando pouca força para investir no amor e para a coragem da intimidade com as fragilidades. Né? Então, talvez aí a gente tenha um indicativo, um sinal do porquê que está tão difícil a gente se manter em relações, a gente, de alguma forma, ter coragem para compartilhar as nossas intimidades e deixar que o outro perceba a fragilidade. E nessa percepção, apostar, né, que seja possível que ele não se sinta mais forte à medida em que percebe a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. Né? Então, como consequência dessa integração sem reflexão, mesmo a instância psíquica do inconsciente não consegue diferenciar-se da racionalidade do mundo exterior. Tampouco reconhecem a si próprios na sociedade. E nisso reside o estado de falsa consciência no qual os indivíduos se apegam por medo de exclusão social, ou, se quisermos, nisso reside a supremacia da burrice, ao invés da abertura amorosa para conhecermos a nós mesmos e aos outros. Tá? E eu termino assim, então, minha fala. Obrigada pela escuta. Estou à disposição aí para as considerações de vocês, para a gente continuar a nossa conversa. Muito obrigado, professora. Foi muito bom. De muitos aprendizagens. Muito obrigado, professora. Alguém tem alguma pergunta? Tá um momento agora a gente para discutir mais alguma pergunta direcionada à professora? Podem dar à vontade, tá bom, pessoal? O Milton levantou a mão. Pode continuar, Milton. Professora, eu só tenho a agradecer. Incrível sua palestra. Já vou logo tomando as rédeas aqui à frente. Por que eu digo isso? Eu lembro que quando eu fui convidado pela primeira vez para o grupo, né, o LIGEPS, foi dada a mim uma palestra, né, para poder apresentar, fazer uma pesquisa, que justamente eu busquei o discurso de ódio dentro, né, da obra na qual eu fiquei responsável. Eu não vou aparecer porque eu estou aqui gravando para não ficar meio estranho. Mas, professora, eu fico impressionado com como a sua pesquisa é riquíssima em relação a isso. Seja em relação às referências, ao quão a senhora consegue aprofundar divinamente, detalhadamente e trilhar esse percurso. Né? No meu caso, eu busquei, e o meu ponto era o narcisismo nessa situação, né? No quão eles conseguiriam quebrar o narciso, quando eles conseguiriam se enxergar mais nesse símbolo que seria, aí nesse caso eu utilizei o bolsonarismo, né? Quando eles não conseguiriam mais se enxergar em alguma situação e se revoltavam, aonde a cobra, o ovo do fascismo sempre estava sendo chocado. As cobras apenas envelheceram, né? Eu acho tão incrível. Professora, se possível a senhora disponibilizar, se a senhora quiser publicar esse texto, fique à vontade para tal, viu? Eu acho incrível o quão seu texto é rico, o quão sua palestra foi rica para explicar muita coisa. Esse mal-estar civilizatório, essa quebra de expectativas que produz no outro e o outro quebra, né? Eu acho de uma sumidade incrível. E eu estou aqui usando adjetivos, não é em vão, é à toa, não. É porque realmente foi isso o tempo inteiro no qual eu senti assistindo sua palestra. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu deixo agora aberto para que os meus colegas possam perguntar, elogiar, falar bem, porque não tem como falar mal. Não deixou nada a desejar. Ô Milton, antes de passar a palavra, eu quero te agradecer muito aí tanto pela possibilidade dessa conversa aqui, pelos elogios, né? Muito, muito obrigada mesmo. E eu espero realmente que, né, a gente consiga pensar, né, quando a gente fala em amor, em forças eróticas, né, pensando com a psicanálise, com os teóricos da teoria crítica da sociedade, que foram tão atacados, né, mais recentemente, inclusive, né, por denunciar esse estado de condição que dificulta o amor, né, acho que é sempre importante a gente
ter essa disponibilidade de olhar para quanto, né, isso que você mencionou, né, quantos ovos do fascismo estão entre nós e o quanto a gente faz parte, né, desse processo de cultivo, de chocação, se a gente pode falar assim, né, desses ovos do fascismo entre a gente, né? Não dá para falar em amor, né, se a gente quiser ser honesto e rigoroso com aquilo que o amor pode oferecer para a gente, né? E eu falo sempre assim, quando a gente fala do ódio, ao falar de amor, fala do ódio, ao falar do amor, fala das impossibilidades narcísicas, né? Para lidar com o amor, a gente é uma defesa ao amor, né? Não é um ataque, é exatamente a possibilidade da gente querer resguardar o que melhor ele oferece, né? Mas muito obrigada, viu? Agora, críticas são sempre muito bem-vindas, então fiquem à vontade para as críticas também. Obrigada, Milton. Vitória, placa levantada, pode falar, tá bom? Bom dia, professora. Bom dia, pessoal. Eu só tenho a agradecer, professora. Assim como o que Milton pontuou, as referências e, sobretudo, a didática. Porque eu, particularmente, sou nova no LIGEPS e eu preciso muito, assim, que professores como a senhora organizem a linha de raciocínio de uma maneira acessível e profunda ao mesmo tempo. E a senhora conseguiu fazer isso divinamente. Eu só tenho a agradecer por esse momento, por essa oportunidade de assistir essa palestra. Obrigada, Vitória. Muito obrigada. E depois eu posso disponibilizar, sim, o texto, tá? O Milton tinha perguntado, claro, disponibilizo, sim. Judite, pode ficar à vontade, tá bom? Obrigada, João Vitor. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Bom dia, Judite. Não vou estender os meus elogios, que meus colegas já fizeram isso com maestria, e eu compactuo dos elogios. É muito interessante. E a senhora aflorou em mim esse pensamento do amor, o quanto o amor ele é importante para estruturar as relações sociais e também para instituir os órgãos, né? Os órgãos que oferece, né, assistência, por exemplo, assistência às pessoas, às classes menos favorecidas, né, às classes mais pobres, e os órgãos, eu digo na parte governamental, como as instituições, né, o quanto o amor ele favorece e quanto a ausência desse amor também favorece para que esses órgãos também sejam oferecidos de forma também precária ou não oferecido, né, e trazendo essa questão do capitalismo, essa questão do narcisismo, e quanto esse sentimento dentro dos nossos governantes, né, quando eles estão lá nas instituições, o quanto isso se torna precário o serviço social para a população, né, trazendo essa questão do amor, nessa concepção capitalista e governamental das polis, né, da sociedade, das cidades. Né? E é bom a gente, foi importante a gente trazer essa questão do amor, porque a gente só pensa no amor em relação ao outro, né? Esse ser amado entre relações afetivas, né? As pessoas próximas. E essa relação de amor, com essa deixoinha fez com que eu entendesse, ela não está só relacionada só esse próximo que está ao lado, mas esse próximo que está em torno de nós, né? Por causa que se esse amor é compartilhado e é sentido dentro, por exemplo, uma comunidade, dentro de um grupo, dentro de uma classe social, ele pode favorecer o crescimento das instâncias sociais e dentro dos serviços oferecidos, né, a essas instâncias. É muito interessante, eu queria só pontuar isso, que eu puxei para esse lado, que a sua pesquisa faz com que você veja o amor não só nessas relações afetivas entre eu e o outro, né? Eu e o outro, né? E não também esse amor próprio, como a sociedade também, né, propaga, né? Mas sim esse amor de uma forma mais abrangente e dentro dessas instâncias, né? Que o amor, que eu acho muito importante, que eu entendi, assim, que o amor, ele vem para, tipo, não deixar engrandecer esse ódio, esse narcisismo do outro, também essa forma, esse ódio, né?
Não deixa, o amor ele vem, e também é importante entender que um só existe por causa do outro. Isso, nessa dualidade, né? Esse um só existe por causa do outro. É muito interessante pensar sobre isso. Só queria pontuar isso, a minha compreensão, e agradecer pela contribuição dentro do meu, dentre as poucas, dentre os poucos conhecimentos que eu tenho dentro da psicanálise. Obrigada, Judite. A sua fala me fez lembrar da Hannah Arendt. Não sei se vocês conhecem o texto dela da Crise da Educação, né? Em que ela vai falar que amar as crianças, né? Para amar as crianças é ter responsabilidade com o mundo, né? Então, assim, ela vincula essa ideia de amor à criança, como esse amor que é cuidado, né? Ele é, antes de tudo, responsabilidade com o mundo. Responsabilidade com o tipo de projeto que a gente faz de humanidade, né? Então, eu acho que esses autores têm né, fazem essa chamada na gente de que pensar criticamente é isso, né? Pensar numa vida melhor. Eu sempre falo, psicologia faz sentido a gente estudar psicologia e falar a partir dos autores que estudam psicologia, filosofia, se a gente deseja um mundo melhor, né? E esse desejo, ele tem que ser traduzido na responsabilidade, né? Obrigada, Judite. Fred, pode ficar à vontade, tá bom? Pode falar. Professora, bom dia. Eu gostaria também de parabenizá-la e assinar embaixo no que os meus colegas já falaram, principalmente o Milton. Realmente foi uma palestra riquíssima. Eu estudo aqui na UFPB, professora, na pós-graduação, as relações de manifestação da perversão que são representadas na literatura. Aí a sua palestra hoje casou muito bem, eu fiz algumas anotações, inclusive para pesquisar posteriormente, para minhas próprias pesquisas. E tem um ponto, professora, que eu gostei muito, quando a senhora fala de que a gente sempre tem que estar em alerta, né, em relação realmente a esses ovos aí do fascismo que estão em nossa sociedade, e é muito perigoso quando a gente vê esse discurso emergindo novamente no processo civilizatório, na cultura, porque cede espaço, porque a gente sabe que o ser humano não é o bem, é bem e mal junto, né? Não existe um ser humano totalmente bom nem mal. E quando a gente vê esses discursos aflorando aí, infelizmente desperta nas pessoas certo ideal de permissividade do mal, né? A gente vê um discurso fascista aflorando, faz com que pessoas que estão ali dentro do processo civilizatório acreditem que esse discurso é permitido por causa desse símbolo que se coloca lá na posição de poder, né? E realmente a gente tem que estar sempre vigilante em relação a isso. Então, mais uma vez, professora, parabéns pela sua apresentação. Achei muitíssimo importante. Muito obrigado. Obrigada, Frederico. Muito obrigada. A sua fala me fez lembrar de um aspecto importante que é assim, né? Essa ascensão do fascismo, da violência, da autorização, né? É mais do que autorização, né? Tem uma conexão desse projeto político de se manter, de se fortalecer a partir daquilo que a gente recalca, né? Se a gente quiser conversar lá com Freud, né? Dessas forças agressivas, impulsivas, para a agressividade, para a autodestruição, elas existem como forças inimigas da própria civilização, né? Então, quando essa autorização e a gente tem visto exemplos objetivos, né? O que aconteceu em 8 de janeiro, né? E antes disso, né? O que vem acontecendo na política demonstra assim, uma raiva ao conhecimento, uma raiva a tudo aquilo que a gente entende, a tudo aquilo de bom que a civilização produziu, né? Porque tem um aforismo do Adorno que é interessante também, que não me lembro agora, mas ele fala da criança, fala de um ditado alemão que quando a gente faz a crítica à sociedade, é importante a gente não jogar a criança com a água suja do banho. Não sei se vocês conhecem, né? Que é algo que é importante da gente fazer. Então, assim, é importante fazer a crítica à sociedade, a essas forças que impedem que a gente se relacione de forma consciente e impelidos, né, tentando contribuir com a civilização, mas é importante a gente lembrar que a civilização produziu também aquilo que a gente tem de melhor, né? Então, quando a gente se coloca numa posição
e por dentro de um projeto político de autorização da violência contra a civilização, né, contra nós mesmos e tudo aquilo que a gente produziu, a gente está obedecendo a essa política, né, que hoje a gente tem chamado, né, junto com o Foucault, junto com outros autores de necropolítica, a gente tem respondido a essa ideia de uma vida orientada para a morte, né? E de toda uma política de seleção de quem é que vai morrer e quem é que vai ficar vivo, né? Então, isso é importante que a gente entenda mesmo nessas discussões aí, que envolvem a gente se reconhecer nesse mundo, né? Como é que a gente se reconhece, como é que a gente circula os nossos afetos a partir dessa relação. Obrigada, Frederico. Ricardo, pode ficar à vontade, tá bom? Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, Ricardo. De fato, assim, foi uma manhã que fez borbulhar aqui a minha mente, né, de uma forma muito positiva, né, e assim, diante de todo o discurso da senhora, né, assim, eu que venho da psicologia social e estou adentrando, né, ao grupo, é enriquecedor, de fato, esse retorno. Eu só vou, acho que assim, pegar dois pontos. Um, que logo no início do texto, que a senhora traz, né, o Adorno, eu me lembrei muito de um artigo que eu li há algum tempo atrás, que é o conceito da mediação de Vygotsky e Adorno, né, onde faz uma contraposição, que é da Silvia Zanola, acho que, se eu não me engano, de Minas Gerais, onde ela traz justamente assim, Goiás, isso, né? Onde ela traz o Vygotsky como essa estrutura, né? E o Adorno que traz, tipo, não, peraí, precisa existir a estrutura? Precisa, mas a gente precisa fazer com que esses seres também reflitam, né? Essa condução da reflexão dentro da sociedade. Eu achei fantástico. E me recordou também do Raymond Williams, quando ele fala de cultura, né? Eu acho que quando eu leio o Raymond Williams, ele falando de cultura, me vem muito a fenomenologia, né? Então, tipo, é algo que já está ali, né? Mas precisa ser descoberto, precisa ser mostrado, né? E eu acho que quando a gente vê essa violência, né? E a gente pensa em tudo que está acontecendo e a gente vê isso acontecendo, né? É pensar no indivíduo, mas também pensar na sociedade, né? Nesse amor que é individual, que a gente sente, que a gente se afeta, mas pensar como sociedade e pensar também, se a gente for pegar a Gênese, né? A maldade, né? Essa violência, ela também já estava ali, né? De alguma forma, ela já existia ali, né? E ela precisou ser, de certa forma, descoberta por esse discurso de ódio, por tudo isso que vem movendo essa sociedade, né? Então, quando a senhora traz, me rememorou essas duas reflexões, né? Então, assim, muito, muito obrigado. Se fui muito feliz em assistir essa palestra, assistir essa aula agora pela manhã. Ô, Ricardo, obrigada. Eu gosto muito do Vygotsky também, né? Eu trabalho aqui na UENG, eu sou professora da área de psicologia da educação e do desenvolvimento, né? Então, eu gosto da leitura do Vygotsky exatamente por esse... Bom, o Vygotsky, a base dele é a dialética materialista, né? Uma base marxista para tentar entender esse nó, né? Que é tão caro para a gente, da psicologia, Maravilhosa. E aí a tentativa de, né, entender esse nó da cultura com o indivíduo, ela é fundamental, né, para toda a nossa análise social, para toda a nossa percepção de sujeitos no mundo, né? E quando o Adorno fala da mediação social, né, que provavelmente ele teria proximidades, né, e distanciamentos com Vygotsky, mas eu entendo que são proximidades que são muito interessantes, assim, quando são confrontadas, a gente vê essa possibilidade do sujeito se entender, né, como um sujeito, antes de tudo, histórico e social, lançar mão de algo que para o Adorno é muito caro. Ele tem um texto que fala sobre a relação de sociologia e psicologia, em que ele vai falar dessa ideia do passo menor, que nós somos orientados, a nossa consciência acaba se orientando pelo menor passo possível, o menor esforço possível, já que as nossas forças psicológicas estão, né, comprometidas em atender às exigências sociais, né? Ele vai falar assim, de que para a gente pensar
uma crítica social, e que essa é uma dificuldade, é uma limitação de algumas teorias sociais, é necessário a gente entender qual é o papel desse sujeito que é mediado e que media, né, socialmente. Então, o indivíduo ele é mediação também desse mundo. Então, a gente não pode deixar a psicologia de lado quando quer fazer a crítica social, exatamente por isso. A gente precisa entender qual é esse nó que sustentam todas essas estruturas, né, de dominação e de resistência, e de possibilidades de resistência. Né? Então, acho que você ter lembrado desse texto foi interessante, né? Porque o Vygotsky e o Adorno vão insistir nessa ideia de mediação, que para a gente é fundamental. Né? Ao mesmo tempo, nesse mesmo texto, ele vai fazer a crítica de quanto a psicologia perde quando ela fica restrita ao psicologismo, né? Entendendo que tudo acontece numa esfera interna, particular da vida dos indivíduos. Essa esfera particular, ela é, antes de tudo, constituída, mediada por isso tudo que a gente tem socialmente, né? E quando a gente pensa no amor, eu estava lembrando disso, que foi algo que apareceu no meu resumo, mas eu quase não mencionei, né? Que a própria ideia de amor, né? Bom, o amor é algo que a gente sente, manifesta, produz aí nas relações particulares, né? Ao mesmo tempo, é imprescindível a gente pensar como cada grupo histórico, como cada sujeito é atravessado por isso que a gente está chamando de dispositivo amoroso, né? Que a Maria Rita Kell trabalha via psicanálise, que como é que é o nome a Zanello, outra Zanello, esqueci o nome dela agora, também vai trabalhar com essa ideia de dispositivos amorosos que marcam, por exemplo, a forma feminina de amar, né? Como é que a mulher, que é objeto, é tomada, é feita de objeto de opressão na sociedade dos homens, aprende que o amor dela tem que ser muito maior do que o amor que o homem pode produzir. Pelo contrário, né, o amor do homem na nossa sociedade, ele justifica, inclusive, o feminicídio. Né? Foi uma briga jurídica ainda muito recente, né, no Brasil, de se tirar a ideia de crime passional. Quer dizer, até pouco tempo, né, em termos históricos, até pouco tempo era permitido que o homem pudesse matar em nome do amor, daquilo que ele chama de amor. Né? Enquanto as mulheres têm que amar sempre numa medida de se desinstituir mesmo como ser humano, de ser desapropriada, tanto para os seus filhos, né? E aí eu vi que vocês vão ter uma mesa amanhã sobre maternidade, gostaria muito de participar, vou tentar, hoje? Vou tentar participar, mas está meio corrido aqui, mas vou tentar participar. Eu até perdi a data. Mas né, que tem essa ideia da mulher, a forma de amar que é permitida e que é exigida, que é cobrada para as mulheres, é um amor que desapropria ela da própria subjetividade, né? Tanto na relação com a maternidade, e que poderia ser muito bom, né? Se fosse, e pode ser muito bom quando consegue se libertar desse tipo de opressão, né? Como na relação com os homens, né? Então, uma subjetividade que é permeada pelo dispositivo de amor, como se amar fosse estar sempre disposta a ser desapropriada pelo outro, né? Na relação com os homens, com afetivas, enfim, com os próprios filhos, né? Então, só para. Você falou disso, dessa dinâmica de mediação, então me lembrou também do quanto os indivíduos são permeados exatamente por essas formas específicas de ódio, né, falseados em amor, né, se a gente quiser. Obrigada, Ricardo. Professora, deixaram uma pergunta aqui no chat, eu vou fazer a leitura para a senhora, tá bom? Tá bom, obrigada. Marcos, ele pediu indicação bibliográfica sobre a temática da formação do caráter na infância, sobre a luz da psicanálise e sobre a culpa sentida pelo sujeito adulto causado por algum desejo proscrito na infância. Ele pediu essas indicações bibliográficas. Tá, obrigada, Marcos. Deixa eu ver. Formação do caráter na infância sob o véu da psicanálise. Eu acho que os clássicos, né? Eu gosto muito... Eu ainda sou bem ligada à psicanálise freudiana, né? Então, eu gosto muito dos textos clássicos que ele fala do esclarecimento sexual das crianças, né? O próprio Narcisismo, uma introdução, né? Eu acho que isso é bem importante.
né, de retomar. Agora, tem um livro que é mais didático, assim, não sei exatamente o que você está querendo, Marcos. Tem um livro que eu tenho trabalhado na psicologia do desenvolvimento, que eu gosto muito, que são de duas professoras da Universidade Federal do Ceará, que é é Nunes e Silveira, né? E elas têm dois livros que são interessantes, um que fala da psicologia do desenvolvimento, e elas vão fazer um apanhado aí, né, de como é que são os processos de desenvolvimento na infância, aí nas várias perspectivas da psicologia, entre elas a psicanálise. Então, é um livro que pode ajudar aí a fazer essas leituras, né? E além dos clássicos mesmos da psicanálise. O narcisismo, uma introdução, acho que é importante, sobre o esclarecimento sexual das crianças, né? Aquele outro da sexualidade infantil também é muito, muito bom. Eu posso mandar depois o texto para vocês, e aí ali vocês vão encontrar algumas referências, tá? Agora, sobre a culpa sentida pelo sujeito, qual que é, Milton? Não estou conseguindo ver o que você está mostrando. Está meio embaçado, assim. Milton? A adolescência, do Calegares, né? É bom também. É bem bom. E eu tenho gostado muito das leituras da Maria Rita Kell, que eu acho que ajuda muita gente a entender como é que essa dinâmica da família, né, ainda muito orientada, essa ideia de família que ainda bem que tem se modificado, mas vem se modificando de uma forma muitas vezes irrefletida, né, sem possibilidade de reflexão, então com sujeitos cada vez mais perdidos da sua própria, da apropriação dos seus processos, né? Mas a Maria Rita Kell, ela, tanto no Deslocamento do Feminino, como no Ressentimento, né, que é um livro também bem interessante, ela vai falar disso, dessa relação com a culpa, de como é que os adultos são marcados fortemente, né, por um ressentimento que advém dessa relação com a culpa, por não corresponder, de alguma forma, a exigências que, de fato, não são possíveis de serem atendidas, né, socialmente, em relação aos ideais de eu que circulam aí socialmente, nos valores sociais. Então, os livros da Maria Rita Kell também têm me ajudado bastante a entender essa relação do sujeito adulto com a culpa, com o ressentimento, como é que a gente, de alguma forma, vai caminhando muito infantilizados, né? Só que infantilizados pelo ressentimento, e não por aquilo que a infância poderia trazer aí de possibilidades, né? Tá? Mais alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Creio que, professora, já foram esclarecidas todas as dúvidas. Professora, agradecendo novamente. Muito obrigado pela palestra. Foi muito bom pensar essas coisas que você trouxe. Foi muito interessante, foi muito construtivo a manhã de hoje. Muito obrigado, professora. Só tenho que agradecer, de verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, João. Obrigada, Milton, pessoal que está aí, pelas perguntas, né? Obrigada mesmo pela participação. Já falei aqui no começo, né? A próxima vez eu quero ir presencialmente, por favor. Né? Não, tomara que coincida, né? Alguma outra possibilidade. A gente aqui em Minas fica doido para chegar mais perto do mar, né? Tem tudo isso. Aí vocês ainda colocam uma música linda de abertura, né? A gente fica sempre doido, vocês sabem disso, né? Que a gente fica sempre doido para morar no Nordeste. E, né, vocês não vão querer todo mundo aí, obviamente, porque, né, vai atrapalhar muito, mas eu sei que a gente vai atrapalhar, pode atrapalhar muito, mas a gente mantém esse desejo, né, essa relação erótica aí de estar no Nordeste, de conversar aí, então, assim, embasados aí com música boa, com perto do mar, é tudo de bom. Agora, de modo específico, agradeço muito a participação e fiquei muito feliz em participar e ver o envolvimento de vocês, né, com um texto que às vezes pode ser pesado, eu sei, né, mas que acho que é imprescindível na formação de psicologia, né, então é muito bom ver vocês interessados aí participando, fazendo perguntas, conseguindo acompanhar, muito bom, viu? Obrigada mesmo aí pela possibilidade. Milton, você vai finalizar mais alguma coisa, professora?
É só para finalizar, né? Só para avisar também que a próxima edição do Amolete era daqui a 2 anos, né? Então vá se Ai, preparando, professora, que a senhora já está convidada, né? com Será, muito prazer. eu farei tudo para ser presencialmente, farei tudo para ser presencialmente. Ano que vem tem o Congresso Saramago e do Clarice Lispector, né? Esse ano temos mais 2 congressos, que é o Comal, que é a maldade na literatura, e temos o Congresso Nacional sobre Psicopatologias na Literatura, né? Acho que vai ser o primeiro congresso. Aí, ano que vem temos o Congresso Internacional sobre Estudos Saramaguianos e o de Clarice Lispector, né? Internacional sobre Clarice Lispector. E o Amolete, terceiro Amolete, só fica para 2025. Então, assim, sinta-se convidada desde já, né? Muito Já vai obrigada. procurando já Estou lendo aqui, Priscila escreveu, pois venha, olha que delícia. Já vai procurando um hotel que a senhora achar melhor. Se minha casa já tiver ok aí na capital, a senhora pode ficar sem problema nenhum. Vai ser uma honra recebê-la. Fique à vontade, né? A gente pede para que vocês sigam o nosso Instagram, que é o @Ligepsi, para quem quiser ter mais informações sobre, acompanhar mais eventos, etc. e tal. Mais uma vez, né, antes de João encerrar a monitoria, a palestra, eu agradeço mais uma vez imensamente pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelas suas palavras, e eu não canso de dizer isso, incrível palestra, incrível, 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 e aguardava muito, assim como aguardei todas, mas acho que essa era a que eu mais esperava, né? Uma das mais que eu esperava. E é isso, professora. Sinta-se à vontade, sinta-se bem recebida, bem abraçada. E é isso. Muito obrigada, Milton. Obrigada, pessoal. Muito obrigado novamente, professora. Não tem como não agradecer, né? E finalizando mais uma palestra, que a próxima seja presencial. Vou ficar na torcida para isso. Vamos começar a organizar os